Vocês lembram daquela frase que eu falava sempre aqui no canal? Quando o Gumo Corento pegava os cortes do meu vídeo e postava nas suas páginas pra zoar? Quem tem como me pagar não me deve nada? Pois é, né? Solta aí, editor, esse vídeo da página PSC Mil Graus. Que o Remo fechou a contratação por empréstimo Patrick Calmon. Pois é, meus amigos. Eles estavam comemorando a contratação do PK. Não só eles, tá? Não só eles. Não vamos esquecer das outras também. Mas eles porque eles usaram alguns vídeos meus para comemorar a contratação do PK e comemorar a contratação do Del Valle. Mas eu vou dar um desconto pro Paysandu Mil Graus, porque temos que sentir um pouquinho de dó deles, né? Porque talvez essa tenha sido uma das raras alegrias deles nessa temporada. Os caras estão sendo humilhados pelo próprio time. Eles estão sendo humilhados por torcer para Mucura. Isso não é algo incomum, né? Isso é algo mais comum do que vocês imaginam. Só eles acham que são grandes. Né? Então, assim, eu poderia vir aqui zoar o Marcelo Guedes, zoar o Baraca, mas eu já tô batendo demais nesses caras, mano. Eu já tô batendo demais nesses caras. E assim, a gente tá aqui, né, falando sobre isso. Mas, Wayne, por que você trouxe esse vídeo agora? Porque, segundo o que consta aí do outro lado, PK e o Del Valle não fazem mais parte dos planos da Mucura para essa temporada. Serão jogadores dispensados. Aliás, o PK, um dos piores laterais que eu vi jogar na minha vida. O PK, ele é pior que o Rai Lopes. Ele é pior que aquele PH que jogou no Remo recentemente. Ele é pior que o Ronael. E não tem nem comparação, né? Ronael é um gênio perto do PK. O PK não tem um fundamento que ele faça minimamente bem. Minimamente razoável. Não tem. Ele marca mal, ele ataca mal, ele não sabe jogar na lateral esquerda, ele não sabe jogar na defesa. Em algum momento da carreira dele, ele pode ter jogado alguma coisa. Mas, meu amigo, que livramento que a gente teve. Ele não foi contratando esse PK. Na época, confesso que fiquei chateado com o Papelinho, mas não pela contratação do PK. Foi pelo fato do Remo estar perdendo jogadores para um time falido. Para um time que usa como desculpa, os torcedores usam como desculpa que a gente vem sendo bancado, porque eles estão falidos. Para um time que sim é ajudado pelo governo, precisa ser ajudado com o dinheiro público para poder sobreviver, para poder pagar a transferban. Isso aqui eu não estou inventando nada, eu não invento nada, eu trabalho com fatos, não trabalho com invenções. Então, de fato, é muito humilhante ser mucurento, cara. É muito, mas eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. Bom, bora falar aqui sobre as notícias do nosso Leão Azul, né? Porque temos aí uma saída já encaminhada. Vamos falar também do Pedro Castro, né, rapaziada? Pedro Castro, jogador aí que era imprescindível com o Antônio Oliveira. O que aconteceu com o Pedro Castro? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, rapaziada, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. No primeiro comentário fixado, você clica aí, se cadastra na Bet Nacional e faz sua fezinha. Ediótica, patrocinador oficial aqui no canal também. Lá na Ediótica você encontra os melhores lentes e armações, tudo isso por um preço que cabe aí no seu bolso. Também esse vídeo tem um patrocínio, meus amigos, do meu amigo Gabriel, primeiro comentário fixado. Lá embaixo tá o link do WhatsApp dele. Entre em contato com o Gabriel para você fechar os pacotes de TV, tem desconto garantido para você que é inscrito aqui no canal. Também esse vídeo tem um patrocínio de JP Montador de Móveis. Se você está procurando um profissional da área, bem qualificado, entre em contato com o JP. E também S Tembra, se você quer comprar o seu veículo e ganhar R$ 1.000 de desconto, entre em contato com a S Tembra, tá? E diga lá que é inscrito aqui no canal. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre a saída de mais um profissional do clube do Remo, tá? O Remo aí acabou desligando, né, o profissional analista de desempenho Rafael Silva. Né? Na verdade, ele está de saída, mas deve ser confirmada aí nas próximas horas a saída dele. Wayne, por que você está falando desse profissional? Porque o Rafael Silva, ele chegou junto com o Sérgio Papelin. Sérgio Papelin saiu, deixou ele, tá? Lembrando, vocês lembram
que a gente até comentou na saída do Sérgio Papelim. O Sérgio Papelim está saindo, mas está deixando o profissional que ele trouxe. Ele está indo embora sozinho. Ele não está levando a comissão toda dele. Era essa a nossa grande preocupação na época, porque iria se desfazer todo um projeto. Toda uma estrutura que foi montada e criada justamente para essa profissionalização no futebol. Aquele nosso medo aconteceu, tá? Essa estrutura ela foi desmontada pelo Marcos Braz. Se isso é bom ou se isso é ruim, só o tempo nos dirá. Os resultados dentro de campo eles serão muito mais importantes do que qualquer análise. O futebol não é uma ciência exata. Por exemplo, o Jorge pode jogar pra caramba, né? Ele pode jogar pra caramba, ele pode não jogar nada. O Natan do mesmo jeito, o Grego do mesmo jeito. Tá? Foram contratações, as contratações que eu mais espero alguma coisa. As outras apostas, eu acho que foi mais para o Marcos Braz dar um pouco mais de experiência para esses garotos. Tá? Mas se você for parar para pensar, o trabalho que o Marcos Braz vem fazendo não é um trabalho de análise de desempenho. Ele não contratou o Natan pelo desempenho do Natan. Ele não contratou o Jorge pelo desempenho do Jorge. Ele não contratou o Grego lá, o Tatides, pelo desempenho do Grego. Ele contratou mais por uma questão mesmo de nome e provavelmente de conhecimento dos empresários desses jogadores do que propriamente o desempenho deles. Porque se fosse pelo desempenho, ele não teria contratado nenhum desses três que eu citei aqui. E outros jogadores também não teriam sido contratados. Essa função que o Marcos Braz assumiu de abraçar praticamente todos os setores do futebol no clube do Remo, transforma o Remo naquilo que o Remo era antes. Só que agora não é um Disson Medeiros que está comandando o futebol do Remo. Não é um Ian Oliveira, não é um Pietro, não é. Com todo respeito a essas pessoas, tá? Que são remistas também. Mas não são esses caras não tinham o mínimo conhecimento para estar à frente do futebol do Remo. E estiveram à frente do futebol do Remo por serem amigos naquela época do presidente azulino, que era o Fábio Bentes. Agora nós temos um cara que tem sim uma costa quente no futebol, que é um cara que conhece muito de mercado. Eu acho que o ponto fraco do Marcos Braz, eu já falei isso aqui no canal, e eu não vou mudar minha opinião, até que ele mesmo me prove o contrário, é a escolha de treinador. Ele tem um dedo muito podre para escolher treinador. Boa parte dos treinadores que ele contrata não conseguem dar uma cara para o time, não conseguem fazer um bom trabalho no time. Mas agora, em termos de mercado da bola, a gente tem que esperar e tem que dar esse voto de confiança para o Braz. É verdade que ele trouxe muitas contratações, né? Trouxe 13 contratações. Mas quem sabe esse time não pode se encaixar nas mãos do Antônio Oliveira e possa levar a gente para a Série A, que é o nosso grande objetivo. E a gente não pode, de maneira, de hipótese alguma, gente, sair dessa linha, descarrilhar esse trem. Por que eu estou falando isso? Porque nunca esteve tão próximo um acesso para o Remo do que nessa temporada. Não é porque o Remo é o quinto colocado na competição. É porque o campeonato, ele torna o clube do Remo um dos favoritos ao acesso por ser um time que está no mesmo nível dos demais. Hoje eu posso dizer até que o Remo está no mesmo nível do Atlético Paranaense. Ou até melhor que o Atlético Paranaense. Pelo menos internamente, não é a bagunça que é o Atlético Paranaense internamente. Claro, o Atlético Paranaense tem bons jogadores também. Já chegou ali, é um time de chegada, é um time que a gente tem que ter mais preocupação com o Atlético Paranaense do que, por exemplo, com a Chapecoense que está no G4. Entendeu? Então, se a gente for parar para pensar, de fato, temos que dar um tempo para o Braz. Mas, se você chegar para mim e falar que foram contratações baseadas numa análise criteriosa de desempenho, eu não vou concordar com você, desculpa. Não vou concordar. Bom, bora falar agora aqui sobre o Pedro Castro, né, galera? O Pedro Castro, quando o clube do Remo, né, contratou o técnico Antônio Oliveira, o Pedro Castro, ele se tornou uma espécie de jogador único. Ele fazia a função de segundo volante, ele fazia a função de primeiro volante, ele fez até a função de armador no Remo. Ele jogou em praticamente todos os setores. Todos os setores ele atuou mal. Todos. Como primeiro volante, como segundo volante e principalmente como armador. Houve um momento que a gente não sabia por que o Pedro Castro era titular, porque de fato ele não entregava nada. Ele não entregava absolutamente nada. E a gente se perguntando, questionando, por que o Pedro Castro não sai desse time? E aí, o Pedro Castro foi sacado do time.
Eu não tô pedindo o Pedro Castro de volta não, tá? Não me interprete dessa maneira. Só que o que eu quero falar pra vocês aqui é justamente as incoerências de um treinador de futebol, né? Porque o cara era imprescindível, hoje se precisa de um cara no meio de campo e o Pedro Castro sequer ele é colocado ali como uma alternativa. E sabe o que eu penso sobre isso, sobre essa saída do Pedro Castro? Que ela não foi uma movimentação do Antônio Oliveira. Não foi. A movimentação, com certeza, foi uma movimentação interna. A ordem veio de cima. Olha, tem que tirar o Pedro Castro do meio de campo, tem que tirar o Pedro Castro do time. Não dá para esse cara continuar jogando aí com esse desempenho. Talvez até de um Marcos Braz, talvez até de um vice-presidente ou de um presidente do clube do Remo. Porque se fosse pelo Antônio Oliveira, eu garanto pra vocês, mano. Garanto pra vocês. O Pedro Castro ainda era titular no Remo. Estava jogando mal do jeito que estava. Só que o que eu quero deixar aqui bem claro pra vocês é o seguinte. Você não pode deixar o futebol do clube só na mão do treinador. Porque acontece muito isso daí, ó. O treinador, ele morre abraçado com determinados jogadores. Tem que ter a interferência interna do profissional que está acompanhando ali. Na maioria das vezes, o executivo de futebol. Ele tem que entrar ali, conversar com o treinador, principalmente se é um treinador do agrado dele, que é o caso do Braz, com o Antônio Oliveira, né? E aí você conversa com ele para sacar esse jogador que não está jogando bem. E isso foi feito, acho que muito bem encaminhado aí. E hoje a gente não tem mais essa preocupação de colocar o Pedro Castro no time, nem o Dodô, por exemplo, que eram jogadores que estavam sendo utilizados aí pelo Antônio Oliveira. Até o Janderson perdeu espaço com o Antônio Oliveira, né? E não dá para o torcedor questionar por que esses jogadores perderam espaço, porque de fato eles não vinham jogando bem. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.